paz do Senhor, minhas irmãs, e aí, tudo bem? Vamos para mais um devocional hoje, amém? Bem, hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. A leitura, o texto base é Jó, capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Jó, capítulo 12, do versículo 1 ao 10. E diz assim: Então Jó respondeu: Sem dúvida, vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu, que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles os ensinarão, ou às aves do céu, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Bem, o tema de hoje é o amor de Deus. O versículo-chave é Jó, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aqueles cujos pés vacilam. E o texto diz assim: Durante uma recessão difícil, organizei um grupo de apoio para ajudar os colegas cristãos a lidar com o desemprego. Revisamos os currículos, colocamos na internet e oramos juntos. Porém, surgiu um problema. Sempre que alguém conseguia um emprego, ele ou ela quase nunca voltava ao grupo para encorajar os outros, o que aumentava a solidão e o isolamento daqueles que permaneciam no grupo. O pior, contudo, eram os comentários daqueles que nunca tinham passado pela perda de um emprego. Eles agiam como Jó, como os amigos de Jó em seu sofrimento. Se fores puro e reto, ele sem demora despertará em seu favor e restaurará a justiça da sua morada. Jó 8:6. De volta ao capítulo 12, Jó começa a expressar coisas em termos que os trabalhadores modernos podem entender. Ele diz que sente desprezo por aqueles cuja vida é fácil. Quando as coisas estão indo bem para nós, podemos começar a pensar que não temos problemas. Somos melhores ou, de certo modo, mais amados por Deus do que aqueles que estão sofrendo. Esquecemos que todos sofrem as consequências que advêm desse mundo decadente. Somos todos amados por Deus e todos nós precisamos dele, nos bons e nos maus momentos. O sucesso, a abundância e posições que Deus tem nos dado são ferramentas para nos ajudar a encorajar outros em seus momentos de dificuldades. E a frase de hoje diz assim: A humildade diante de Deus nos torna gentis diante dos outros. Amém. Aqui ele está falando sobre o amor de Deus, né? E a gente tem realmente, né, uma forte tendência a, quando a gente está passando por um momento bom, tranquilo, achar até que a gente é preferido de Jesus, né? Eu costumo falar isso de vez em quando, né? Deus tem seus preferidos. E na verdade não, Deus não tem seus preferidos, né? Todos nós, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi por mim, foi por você, foi por exatamente todas as pessoas. O que eu acredito que realmente existe aí um ponto de diferença na vida de um e de outro é o nível de consciência que as pessoas vão tomando de quem realmente Deus é. Sabe, irmãs, a gente precisa perder um pouco a nossa mentalidade de que Deus está aqui para nos servir e nos colocarmos na posição de servirmos a Deus. Eu acho que isso é um dos pontos principais de uma maturidade espiritual que nós precisamos ter a todos os momentos da nossa vida. Nos momentos bons e nos momentos ruins.
Aqui no início ele fala, né, que numa grande recessão ele se organizou para poder, né, revisar currículo, colocar na internet e orar, né? E muitas das vezes é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, além de orar, agir de alguma forma para poder abençoar o outro. Ah, mas eu não sei fazer. Mas o que é que você sabe fazer que você pode servir ao outro? Se você for parar para observar, os dons espirituais, eles não são para a própria pessoa. Os dons espirituais, eles são para o outro. O Senhor nos chama a ter uma vida dedicada ao outro. E muitas das vezes, o que nós estamos querendo é sanar as nossas próprias necessidades. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a ter um entendimento de quem Deus é, de quem nós somos em Deus, de quem o outro é em Deus, erros, falhas, todo mundo tem. Mas quantas das vezes a gente se coloca no lugar de juiz, de julgador da vida alheia. E isso não agrada o Senhor. Né? Se você for, né, nas escrituras, em vários momentos fala sobre isso, né, que com o mesmo, né, fala algo assim, né, que da mesma forma que eu julgo o outro, eu vou ser julgada. Então, se eu coloco assim um peso muito grande no julgamento alheio, eu vou receber esse tipo de julgamento também, um julgamento muito grande em prol dos meus erros e das minhas dificuldades. E aí, quem eu quero ser? Sabe, qual é a consciência que eu quero ter realmente diante do nosso Senhor? Sabe, às vezes a gente precisa entender que a gente não precisa passar por determinada situação para poder orar com fervor pela vida de uma pessoa, sabe? É não esperar a situação ruim chegar, o desemprego chegar na nossa casa para que a gente comece a orar por portas de emprego. Não é esperar a doença chegar na nossa casa, na nossa família, para que a gente possa começar a orar por cura. Não, é fazer a partir do momento de que eu entendo que o meu irmão em Cristo está passando por uma situação, então eu também estou. Eu gosto muito de uma frase, uma vez eu li no livro do Luciano Subirá e foi uma frase que me marcou muito. Ele cita aqui um pastor conhecido dele, eu não me lembro agora no momento. Ele disse que o pastor, né, o líder de célula virou para a célula dele e falou assim: olha, nós precisamos, a irmã fulana está com câncer e nós precisamos orar, porque nós estamos com câncer. Sabe, irmãs, é ter essa mentalidade que a dor do outro é a nossa dor. É reconhecer, se você não consegue olhar para o outro com um olhar de misericórdia, entenda definitivamente que a misericórdia, quem exerce misericórdia, atrai misericórdia para si. Então, minhas irmãs, que nós possamos ter uma vida diante de Deus, onde nós não somente possamos querer a misericórdia de Deus para nós, mas que nós possamos exercer a misericórdia sobre a vida do outro. No que você pode servir ao outro, como você pode ser útil, sabe? Que o Senhor possa te trazer um despertamento nesse dia sobre como você pode servir. Às vezes nós clamamos por certas situações nas nossas vidas e parece que o Senhor tem a obrigação de nos atender, quando na verdade Ele não tem obrigação nenhuma de atender ninguém. Ele é Deus. Ele é o Deus que com a fala dele, Ele criou todo mundo. E Ele vai continuar sendo Deus até a eternidade. Quem é passageiro sou eu, quem é passageiro é você. Nós somos limitados a um tempo, o Senhor não. E aí quando a gente olha para o amor dele, sabe? Ele deu o seu filho, o único filho, aquele que fazia parte da essência dele. Ele deu para morrer na cruz por mim e por você. Nós não pedimos, mas ele se doou. Ele entregou o seu espírito. Minhas irmãs, isso é maravilhoso demais. Sabe, a gente não merecia tanta misericórdia, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Bem, quando a gente precisa tomar muito cuidado é quando as coisas estão indo bem pra gente, para que a gente não possa viver como quem fosse melhor do que o outro, né? A própria palavra, ela nos instrui, né? Se você quer ser o maior, sirva, seja o menor, sabe? É assim que o Senhor Jesus, quando ele lava os pés do discípulo, existe ali um trabalho braçal que era de um escravo.
E ele se coloca a lavar os pés dos discípulos. E é isso que ele espera de nós, sabe? Ele espera que a gente possa servir ao outro e não ficar querendo ser servido o tempo inteiro. Minhas irmãs, nós não estamos aqui, sabe, para poder sanar as necessidades umas da outra. Nós estamos aqui para sanar a necessidade de Deus. Você já perguntou ao Senhor qual é a necessidade que Ele tem para hoje? O que Ele precisa que você faça hoje? Por quem você precisa orar hoje? Pois é, minhas irmãs, nós precisamos de um despertamento vindo do Senhor, que Ele possa queimar os nossos corações e que Ele possa definitivamente mudar a nossa mentalidade, trazer a nossa mentalidade para o centro do reino, para o centro da vontade dEle. E aqui, né, na frase final diz que a humildade diante de Deus nos torna gentis diante dos outros. Nada melhor do que eu reconhecer que eu sou pecadora para me poder olhar para o meu irmão, olhar para minha irmã e entender que eles são pecadores assim como eu. Pode não ser o mesmo tipo de pecado. Se você for lá em Gálatas, vai ver que tem ali uma relação de obras da carne. Pode ser que você não seja o mesmo do meu, mas você é tão pecadora quanto eu sou. Quando eu começo a entender que o meu pecado é um, o teu é outro, mas é todo mundo farinha do mesmo saco, aí fica mais fácil eu conseguir entender e exercer a misericórdia sobre a vida do outro. Nós todos somos amadas pelo Senhor. Não existe uma pessoa que precise menos de Deus do que a outra. Não existe uma pessoa que precise mais de Deus do que o outro. O que existe são ciclos, são estações, são momentos que a gente passa e que muitas das vezes nós somos espremidos realmente, né? Assim como Jó foi, né? Jó perdeu tudo e o Senhor depois foi lá e restituiu. Mas fazia parte do plano do Senhor. Se essas coisas não acontecem com ele, nós hoje não teríamos uma história tão rica como essa, né? Para poder, assim, acalentar os nossos corações. Então, minhas irmãs, vamos estar orando pelo amor do Senhor nas nossas vidas. Amém? Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, aqui em Tua presença, Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigada, Senhor, por tudo que Tens feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, porque nós sabemos que a Tua vontade, Senhor, é boa, é perfeita e agradável, ainda que com os nossos olhos humanos a gente possa olhar determinada situação e achar que o Senhor não está ali. Mas o Senhor está em todos os lugares, não existe uma situação nesse mundo, Deus, que aconteça que o Senhor não saiba. Nesse dia, Deus, nós estamos aqui orando pelo amor de Deus. Sabe, Senhor, nos dê um entendimento melhor do que é o Seu amor e em como exercer o Seu amor sobre a vida dos nossos irmãos. Que nós possamos ter olhar de misericórdia, que nós possamos definitivamente, Senhor, nos colocar diante de Ti, para poder Te servir em espírito e em verdade. Aviva-nos, ó Deus amado, de acordo com a Tua vontade e que nós possamos, Senhor, cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem proposto no Teu coração. Que possamos dar bom testemunho de Ti, ó Deus, aonde quer que nós possamos ir, no meio da nossa família, no nosso trabalho, no curso, na faculdade, onde nós estivermos, Senhor, que possamos dar bom testemunho do Senhor. Pai, muito obrigada por tudo. Eu Te entrego o nosso dia de hoje em Tuas santas mãos. É em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Tchauzinho e até a próxima.